Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes. Hoje com a jornalista e ex-senadora Ana Amélia Lemos e o comentarista José Eduardo Cardoso. Primeiro tema de hoje, o Supremo Tribunal Federal condenou um empresário pela transferência de R$ 500 via Pix para o pagamento de um ônibus que levou manifestantes de Blumenau a Brasília nos atos de 8 de janeiro. Alcides Ram foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado. A primeira turma do STF entendeu, por unanimidade, que a conduta configurou associação criminosa armada e tentativa de depor o governo legitimamente constituído. A defesa recorreu, mas o julgamento do recurso, que estava previsto para o dia 20, foi retirado de pauta. No momento, ele responde ao processo em liberdade. Nessa mesma ação, foram condenados um homem que transferiu R$ 1.000 para a empresa de transporte e um outro que repassou mais de 10 mil para uma contratação de um ônibus. Vamos então ao debate, muito bem-vindos. Boa noite, Ana Amélia Lemos. Essa condenação por um Pix de R$ 500 é justa ou um excesso? Olha, é um excesso. Boa noite, Juliana, boa noite, José Eduardo Cardoso, boa noite aos telespectadores do Grande Debate. Mais que um excesso, eu diria até um pouco de absurdo. Eu lembro do ministro Luiz Fux, quando examinou a condenação no mesmo, por 14 anos também, em regime fechado, da cabeleireira Débora Rodrigues, falando a palavra dosimetria. E não houve nenhuma preocupação com dosimetria. Ora, se esse empresário catarinense quisesse cometer algum crime de lesa pátria, ele não teria colocado o seu nome, o seu CPF num Pix de R$ 500 para ajudar manifestantes que eram seus amigos, que saíram de Santa Catarina para ir até Brasília lá no mês de janeiro. Ele certamente não estava imaginando o que teria acontecido lá e não estaria apoiando também, por conhecer os catarinenses, o que depois ocorreu no 8 de janeiro. Então, evidentemente, há um exagero nisso. Lamentavelmente, a Suprema Corte tem, eu diria assim, falhado nesse exame, e o debate sobre a dosimetria que valeu para a cabeleireira Débora Rodrigues, quando foi feito o julgamento dela, com o mesmo 14 anos de reclusão em regime fechado, e realmente eu penso que, do ponto de vista do Código Penal, quando você repara que todo dia no Brasil, agora mesmo a televisão mostrando aí um cidadão embriagado com um carro, mata 2 crianças, mata 4 crianças, uma família, e essa pessoa daqui a pouquinho está na rua cometendo o mesmo crime. Então, nós não estamos tendo uma medida adequada para definir e dar a dosimetria adequada para as penalidades cometidas pelo cidadão. Agora, esse cidadão, Alcides, lá de Santa Catarina, seguramente jamais imaginou que aqueles R$ 500 que ele estava ajudando para os seus amigos que iriam para essa manifestação resultaria numa condenação desse tipo. Ele deve estar pensando: que país eu vivo. Cardoso, bem-vindo, boa noite. Essa condenação de Alcides por um Pix de R$ 500 é justa ou um excesso? Olá, Juliana. Olá, Ana Amélia. Evidentemente, não dá para a gente tomar nenhuma posição madura em relação a essa questão se não olhar o processo. Então tem que olhar. Eu posso supor, ele sabia. Eu posso ter provas que ele não sabia, eu posso ter provas que ele participou da articulação. Em síntese, eu não posso comprar o discurso da defesa sem olhar as provas dos autos, porque senão eu acabo não tratando a aplicação do direito da forma criteriosa, rigorosa e técnica que tem que ser. Mas eu quero observar algo que me parece muito importante. A dosimetria de uma pena, ela não é livre. O juiz não fixa da cabeça dele o que ele quer. A lei fixa mínimos e máximos e fixa parâmetros para isto. O juiz não pode dar abaixo dos mínimos e nem acima dos máximos. Ele tem que fixar nesse quadrante. Ele tem uma discricionalidade, sim, tem. Mas ele tem que estar dentro deste parâmetro para fixar a pena. Se uma pessoa cometeu 2 crimes graves, a pena será elevada. Indiscutivelmente elevada, mesmo que fique no mínimo. Se tem algum agravante por alguma situação que está no processo, ela vai subir. Ou seja, eu tenho que olhar o processo para isso. Mas quando eu trabalho na ideia de, olha, o cara só deu R$ 500, então isto é um abuso, eu quero contra-argumentar. Porque pode não ser.
Imaginem os nossos telespectadores que eu tenho uma organização criminosa que resolva matar um governante. Vamos por hipótese. Então, essa organização criminosa distribui atividades. Olha, você vai invadir à noite o palácio e colocar arsênico no pote de açúcar do político. Você, por sua vez, vai estudar como é que você entra no palácio. Você, por sua vez, vai dirigir o carro para levar o outro lá. Você vai providenciar o arsênico. E ele vira para o outro rapaz e fala, tá aqui o dinheiro, R$10, vai lá na farmácia e compra arsênico. Ele é tão culpado quanto os outros. Isso é organização criminosa. Não é que ele só deu R$10 para comprar o arsênico. Ele participou de todo o processo e, portanto, cometeu o crime. No caso, pelo que li pela imprensa, eu não vi o processo, ele está sendo acusado de pertencer a uma organização criminosa. Fato. As pessoas que foram para aquele ato, que era uma tentativa de golpe de Estado, e nós vemos os discursos que foram colocados, as agressões que foram feitas aos policiais, a quebradeira que foi feita, e muitos diziam, conseguimos, vamos derrubar. Vocês lembram disso? Bem, aqueles que foram participar, que tiveram o seu deslocamento para isso, participaram de uma tentativa de golpe. E os que financiaram também é como aquele que comprou o arsênico para que se matasse a pessoa. Tudo isto é uma organização. Quando o crime ele envolve uma organização criminosa, eu não posso julgar os papéis fatiando o processo. Eu tenho que olhar a coisa como ela é. Eu tenho que ver isso no processo. Se essa pessoa, obviamente, só passou na rua e falou, me dá um dinheirinho aí, ele deu R$500, obviamente ele não deveria ser condenado porque não participaria da organização criminosa. Mas eu duvido que o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público não tenham reunido provas suficientes para mostrar que este empresário participou dessa organização, que sabia do que era o ato, que tinha uma visão política por trás, que queria impedir que um governo eleito, legitimamente eleito, continuasse a exercer o seu mandato dado pelo povo, que queria quebrar o Estado Democrático de Direito. Se essas provas existirem, essa condenação pode ser justificada, porque ele participou do crime de organização criminosa, que tem um mínimo e um máximo, e do crime de abolição do Estado Democrático de Direito, que tem um mínimo e um máximo. Eu somo essas duas situações e eu tenho uma pena elevada, porque o mínimo legal dessas penas é elevado. Então, me parece que ter uma opinião sem olhar o processo, apenas por conjecturas, apenas pelo discurso da defesa, apenas pela simplificação, ele só deu R$500. Não, ele pode ter dado só R$10 para comprar o arsênico. O arsênico que matou o presidente da República, que matou aquele que era o político a ser assassinado. E isto, se ele fazia parte desta organização, bem, ele tem que ser condenado a uma pena severa. É 14 anos? É 13? É 12? Tem que olhar o processo. Claro, talvez tenha um excesso de dosimetria, talvez não tenha. Mas, no fundo, eu não posso trabalhar com a ideia de senso comum de que, olha, é só este ato isolado, eu não posso ser condenado por dar R$500. Se ele participou do processo e ajudou o processo, deu 500, 10, 1.000 ou 2.000, pouco importa. É organização criminosa para abolir o Estado de Direito. E nós, como defensores da democracia, não podemos permitir que, efetivamente, pessoas contribuam com derrubadas no nosso regime democrático que nós conseguimos conquistar a duras, mas a duras penas no Brasil. Ana Amélia, estava fazendo o cálculo aqui, amanhã teremos exatamente 3 anos e 3 meses, né, dos ataques às sedes dos poderes. É claro que de lá para cá temos alguns questionamentos sobre conduta de magistrados, por outros casos, mas enfim, tem ali um entendimento de uma imagem do STF impactada por julgamentos. Esse é um caso que pode impactar ainda mais a imagem da Suprema Corte? Juliana, não há dúvida. A Suprema Corte está debaixo do mau tempo, como a gente fala no popular. Eu acho que o Supremo precisaria de um advogado como o José Eduardo para defendê-lo, porque ele tem uma habilidade técnica, jurídica inigualável. Então, poderia até o Alcides, o empresário catarinense, chamá-lo para defendê-lo aí nessa argumentação tão competente. Quase um enredo de Agatha Christie aí no crime do arsênico. Mas, brincadeira à parte, eu respeito muito o nosso querido advogado, a questão é exatamente essa de você estar sobre o Supremo Tribunal Federal com ministros que estão julgando casos rumorosos, como é o caso do Banco Master, envolvidos em crimes, eu diria crimes
que é a desconstrução do respeito que uma Suprema Corte precisa ter dos cidadãos, essa Suprema Corte que diz defender a democracia. Mas a democracia, qual é a que ela está defendendo? A do empresário de Santa Catarina? A da cabeleireira Débora Rodrigues, que escreveu lá Perdeu Mané? Ou está defendendo o banqueiro que está preso pelo desfalque, pelo roubo milionário, bilionário, trilionário que cometeu contra milhares de pessoas e instituições. Governos estão pagando uma conta, a sociedade está pagando outra conta, de uma enganação que foi feita, eu diria, num escândalo financeiro sem precedentes na história do nosso país. Então, o Supremo está pagando a conta, de novo, porque a advogada, esposa do ministro Alexandre de Moraes, recebeu um volume de recursos para dar uma consultoria jurídica ao banqueiro Daniel Vorcaro. Três ministros da Suprema Corte tiveram algum tipo de relação através dos seus escritórios, que os seus filhos, os seus primos, os seus netos estão trabalhando em favor desses clientes tão poderosos. Então, isso contamina a imagem da Suprema Corte. E falo como leiga, não tenho conhecimento profundo do direito, do Código Penal, dos códigos de processo, porque não tenho formação jurídica. Não é? O meu caso é uma análise de ver o que a sociedade está enxergando da Suprema Corte, que ela sempre teve, como a Suprema Corte que tinha os grandes tribunos lá. Lembro aí o nosso querido ministro Paulo Brossard e tantos outros ministros que fizeram, inclusive Jarbas Passarinho, que eram memoráveis os debates do Supremo Tribunal Federal. Jarbas Passarinho não foi ministro, mas já estou lembrando Passarinho por conta da relação de dois lados diferentes, mas no Senado era assim. Estou falando de senador Paulo Brossard, no Supremo Tribunal Federal, e de tantos outros gaúchos, Nelson Jobim, lá na Suprema Corte. Mas, certamente, o silêncio, um por já ter falecido, mas outro está aí, o Nelson Jobim, para se manifestar sobre essa situação que a nossa Suprema Corte está vivendo. Nosso ministro Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio Mello, tem falado com todas as letras a circunstância que a Suprema Corte está vivendo. E essa é uma situação lamentável, minha cara Juliana. É nessa hora que o cidadão de Santa Catarina, ou a Débora, são condenados a 14 anos de prisão em regime fechado por conta de terem participado ou dado R$500 via Pix com seu CPF para ajudar ou para o transporte dos manifestantes que foram para Brasília. Não tenho dúvida que esse empresário jamais imaginou que iriam ser destruídos monumentos ou destruídos artigos de valor que fazem parte do patrimônio histórico, seja do Congresso, da Suprema Corte, que iriam fazer isso. Certamente, se dissessem para ele que isso ia acontecer, ele não daria R$500. Talvez os R$500 foi dinheiro que estava faltando para ele, mesmo sendo um empresário. Então, a gente tem que ter cuidado aí com a questão da tal dosimetria para evitar uma injustiça muito grande e um julgamento tão questionável quanto esse que foi para essas pessoas, minha cara Juliana. Cardoso, concorda? Essa condenação, nesse caso do empresário, pode impactar a imagem da Suprema Corte? Eu vou discordar de alguns pontos da minha querida amiga Ana Amélia. O primeiro deles é, olha, se esse empresário soubesse, ele não teria dado. Sem ver o processo, como é que eu posso deduzir isso? Pode ser que ele sabia, soubesse sim, que ele queria de um projeto golpista e contribuiu. Só porque ele é empresário, ele não pensaria nisso? Não. Tanto um trabalhador como um empresário, qualquer um pode ter pensado nisso. E eu acredito, sinceramente, que naquele contexto que nós estávamos vivendo e naquilo tudo que foi articulado por essa organização criminosa, a possibilidade dele saber era quase total. Se não sabia, ele era muito alienado. Mas eu não vou pré-julgar. Eu tenho que olhar o processo. Eu não posso pré-julgar que ele sabia, nem que ele não sabia. Mas que a possibilidade dele saber o que estava fazendo era grande, isso me parece que era. Mas eu não vou pré-julgar. Segundo aspecto que eu acho importante, eu tenho que diferenciar as coisas. Aquela velha frase, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Vamos pegar um outro exemplo. Eu tenho um político que é surpreendido recebendo propina. Isso quer dizer que tudo aquilo que ele votou ao longo do tempo não prestava? Não. Uma coisa é a conduta que ele teve, que é ruim. Outra coisa é o que ele votou. Eu tenho que separar as coisas.
Eu, como disse, sou absolutamente contra qualquer pré-julgamento, inclusive dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não posso dizer, fulano fez isso, fez aquilo, aquilo outro, antes de um julgamento definitivo, e mais do que um julgamento definitivo, de saber as provas, de ter explicações. Muitas reputações do Brasil já foram aniquiladas ao longo do tempo por essa precipitação de julgar, né? Sabe quando que as pessoas se revoltam com o pré-julgamento? Quando elas são pré-julgadas. Quando elas pré-julgam outros, aí parece que é gostoso fazer. Não. Nós temos que nos colocar na pele de uma pessoa que pode ser culpada ou não quando é acusada. E nós temos que dar o direito, o benefício da dúvida e da inocência a ele. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão sendo acusados disso, daquilo outro, não podem ser pré-julgados. E, como tal, eu tenho que tratá-los como pessoas dignas e respeitáveis, mas que devem ser investigadas, porque não estão acima da lei. Mas até lá, até essa investigação ser concluída, eu tenho que tratá-los com a mais absoluta isenção e, efetivamente, respeito, como qualquer ser humano, ministro do Supremo ou simples cidadão, deve ter. Bem, mas vamos imaginar, argumentando, por argumentação, que realmente tem algum ministro que fez alguma coisa errada e que tenha votado muitas vezes no Supremo Tribunal Federal. Isso quer dizer que nenhuma das decisões dele prestou? Isso quer dizer que a condenação que ele deu no caso do golpe era errada? Não. É a mesma coisa do político, que é pego recebendo propina e que votou muita coisa boa para a população. Por quê? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não posso colocar tudo na mesma panela, porque se eu colocar tudo na mesma panela, eu estou fazendo um desserviço à verdade, eu estou fazendo um desserviço à própria democracia, porque houve uma tentativa de golpe, sim. Aliás, não sou eu que acha isso, é o Supremo. E o próprio voto que é enaltecido pelos bolsonaristas de Luiz Fux reconhece que houve uma tentativa de golpe. Ele pede a condenação de alguns. Então, portanto, me parece muito claro que não há dúvida nenhuma, até para aqueles juristas que se alinharam na absolvição de Jair Bolsonaro, que houve um golpe. Isso não é uma retórica esquerdopata, como alguns dizem, não. Houve um golpe. E se houve um golpe, alguém articulou, alguém executou e alguém financiou. E eu tenho que pegar todas essas pessoas e puni-las com grande rigor. Mas esse não sabia, ou esse sabia. Tenho que ver as provas dos autos. Eu não posso presumir que sabiam ou que não sabiam. Sem provas, eu não posso pré-julgar. Da mesma forma que eu não posso pré-julgar que houve algum excesso ou não, neste caso do empresário, eu não posso pré-julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho que ser cuidadoso. Agora, que efetivamente vão tentar colocar tudo na mesma panela para tentar dizer, olha, não houve golpe de Estado, os ministros foram injustos com os coitadinhos que financiaram aquilo, que não foi um golpe não, hein? Aquilo foi uma mera arruaçazinha. Claro, vai acontecer. Colocar na mesma panela é conveniente para certos discursos políticos. Agora, eles ficarão muito longe da verdade se nós fizermos isso. Vamos trocar de assunto, fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta te contando que o Palácio do Planalto negou uma declaração do presidente da Câmara, Hugo Mota, de que o governo teria desistido de enviar um projeto de lei sobre o fim da escala 6x1. O grande debate quer saber qual será o impacto dessa rusga entre Hugo Mota e o Palácio do Planalto, o governo. Daqui a pouquinho.